Após o Inter tomar 3 para o Fortaleza lá no Castelão, ele busca se remobilizar para entregar agora ao torcedor uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Estádio está lotado. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Segunda-feira, início de uma semana importantíssima para o Internacional. Inter que enfrenta agora na quinta-feira o Melgar pela segunda partida da Copa Sul-Americana e pode chegar à semifinal da competição internacional. O Fortaleza, meu amigo, Fortaleza vai ser página virada, porque mesmo que tenha tomado os 3-0, a objetividade, o foco, o anseio, não só do Internacional, mas também da torcida, é a conquista da Copa Sul-Americana. Dos males, o menor, né? O Internacional ainda se mantém, mesmo com a derrota lá no Castelão, entre os 6 classificados, os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, porque o Atlético Mineiro perdeu, né, para o Atlético Paranaense, e com isso o Inter se mantém na 6ª colocação com 33 pontos. Olha, o campeonato é meio óbvio, né, que não tem mais como buscar, mas é bom que o Inter fique ali entre os 6, né, o G6, neste momento, uma vaga na pré-Libertadores. O Inter tem que ficar nesse bolo porque provavelmente vai dar um G7, um G8, mas também o Inter se liga na Copa Sul-Americana. Por quê? O Mano deixou muito claro, né? O Mano deixou muito claro que os 3-0 é óbvio que não eram esperados no Castelão, né? Mas a derrota vai ser doída, a derrota foi doída. E aí, meu amigo, agora a remobilização na semana não só para o torcedor, mas também para o time. O que acontece? O Mano na própria coletiva já disse, vocês podem ter certeza que na quinta-feira o time vai estar diferente dentro de campo. Tá? E aí, tem uma questão muito importante na própria coletiva, nas próprias palavras do Mano Menezes, né? Que é o puxar a corda, manter a corda esticada. O Mano ainda disse, quando a gente pega e dá uma afrouxadinha, a coisa complica para o Internacional. Então não dá mais para afrouxar a corda. Por isso que o Inter pegou e fez uma série de modificações na equipe lá no Castelão, até para deixar os outros jogadores, os que vão ser titulares agora contra o Melgar, mais descansados, tá? O que aconteceu, cara? O Inter depois agora vai ter que pegar, praticamente definir o time com boa parte dos jogadores que jogaram no segundo tempo. O Romero, por exemplo, já está classificado, já está garantido, né? Está praticamente escalado, o Mano falou sobre isso na coletiva, vai substituir o alemão, tá? E aí, a gente deve ter um time com Daniel, Bustos, Vitão, Mercado, René, Gabriel, Edenilson, Depena, com o Alan Patrick. A única dúvida talvez seja o Alan Patrick, por conta de ele ter jogado basicamente boa parte da partida lá no Castelão. E aí, se não sentir dores, vai o Alan Patrick com o Wanderson e o Romero. E aí a gente tem pro segundo tempo o Pedro Henrique, a gente tem o Tyson, a gente tem o Maurício, tem outras oportunidades aí para o Mano poder mexer no time e ganhar, né? O Inter precisa de uma vitória simples, 1-0 contra o Melgar, já está classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana. Se empatar, não interessa o resultado, vai para os pênaltis. Eu não vou falar a outra possibilidade de resultado, porque nem passa pela minha cabeça isso, né? 45 mil pessoas é o esperado no Beira-Rio, deve ser o recorde de público do ano, tá? Porque não tem mais ingressos. Agora na manhã dessa segunda-feira, o Internacional já divulgou isso, né? Divulgou que não há mais ingressos, só Coração do Gigante, e aí essa parte, né, a área da Abril, a área livre, a área do Internacional, não há mais ingressos. Enquanto isso, a gente tem que falar sobre algumas questões também de bastidor, tá? O Kaique Rocha teve essa entorse leve, estava o tempo todo mancando ao longo de toda a partida lá no Castelão e agora vai ser reavaliado. É um problema que daqui a pouco pode surgir para o Inter, porque a gente já tem o Rodrigo Boleto também, que está no departamento médico, né, por conta da lesão muscular, e tem aí basicamente 3 zagueiros, né, que é o Vitão, o Mercado e o Kaique. Então, assim, chega o Igor Gomes, claro, mas que não se sabe bem a condição, não só técnica,
quanto também de físico, porque o Igor Gomes, além de ser um jovem, estava lá no Barcelona B, não se sabe bem quanto tempo ele ainda precisa para poder voltar a ser escalado ou estar em campo. Porque é o seguinte, o Inter praticamente definiu o seu grupo agora para continuidade de 2022, tá? É bem possível que na janela agora mesmo, que feche no dia 15, não venha mais ninguém essa semana. Talvez, de repente, no máximo um zagueiro, mas porque aí teria uma oportunidade de mercado, não porque o Inter está negociando neste exato momento. O que o Inter está fazendo é liberando mais um jogador. Tem o Matheus Cadorini, né, que foi para o Coritiba, e o Bosquilha também deve estar sendo anunciado, né, pelo Coritiba, pelo time paulista também, pelo time paranaense, melhor dizendo, né, com o Internacional pagando metade do salário. O Bosquilha ganha na casa dos 200, 220 mil por mês. Então o Inter arcaria com alguma parte do salário para que ele vá jogar então no Couto Pereira. Uma outra questão que vai ser bem trepidante ao longo da semana, tá? Que é a questão do reajuste das mensalidades. As mensalidades do Inter, elas não são reajustadas desde 2019. E o Internacional, a direção do Internacional queria fazer o reajuste. E daí, entre os pedidos dos conselheiros e até mesmo a revisão da Comissão do Relacionamento Social, tá? O parecer desta comissão para a reunião do Conselho Deliberativo da próxima segunda-feira, no dia 15, é que não deva ser reajustado o valor das mensalidades. O Inter ainda apresentou um projeto, o Inter ainda apresentou valores de que iriam a partir desse aumento de mensalidade, o valor que iria agregar ao clube, aos cofres do clube, tá? Mas a comissão enxergou o quê? Por conta da Covid tem muito problema, no caso dos próprios associados, né, conseguirem pagar suas mensalidades, se adequar à realidade econômica. O Inter mesmo, né, se readequou a questão econômica com algumas demissões, tá? O Inter também está tendo agora, com a Copa Sul-Americana, um acúmulo, né, um acréscimo, no caso, de torcedores no quadro social, já passou de 102 mil novamente. Tá? O Inter anunciou faz uns dias que era 100 mil, mas já está acima de 102 mil. O Inter também com isso aí tem novos adeptos, né? E aí esse valor também vai ser agregado. E por último, a Comissão de Relacionamento Social acredita que o Inter e a direção, a gestão, não previu isso no orçamento quando apresentou o orçamento no início do ano. E que seria ruim agora, no meio do trajeto, no meio da trajetória, fazer esse reajuste, até porque tem muita gente que comprou a nova carteira, né, a vermelha agora, que lançaram também nas últimas semanas e nos últimos dias, tá, com a expectativa de pagar só R$125 e não com a expectativa de um aumento logo de cara agora. Então vai dar pano para manga ainda, porque o Inter precisa desse dinheiro, ficou até inclusive devendo direito de imagem aí nos últimos meses, vocês lembram disso. Então vai dar pano para manga essa conversa ainda nos bastidores do Conselho Deliberativo, principalmente entre os grupos políticos, porque o Inter precisa agora, essa semana, não só focar dentro do campo, mas fora dele, para então na segunda-feira tudo ser votado. Beleza? Chegou até aqui? Te agradeço demais. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos junto, porque a semana tá aí e tem muita coisa pra gente falar do Internacional. Valeu? Um forte abraço. Tchau!